Olá! Hoje a gente vai fazer um mergulho profundo em um dos textos mais viscerais sobre o sofrimento humano que existem, o capítulo 17 do livro de Jó. É sem dúvida uma jornada ao coração do desespero, uma análise da fé quando parece que não existe mais resposta para nada. Vamos nessa! Olha, o capítulo já começa sem rodeios. A primeira frase é essa declaração devastadora, que joga a gente direto no abismo do desespero de Jó. Desde o comecinho, não tem luz, não tem otimismo, só a sombra da sepultura no horizonte. Então, para a gente ter uma ideia real da profundidade disso, vamos dar uma olhada na situação completa de Jó. Não é só um sofrimento físico, sabe? Ele está completamente esgotado, de corpo e alma. E o pior de tudo, está totalmente sozinho. E como a gente pode ver aqui, o sofrimento dele não é nada silencioso. Ele está cercado. Os versículos 2 e 6 descrevem isso muito bem. É uma zombaria sem fim, uma humilhação em praça pública. É a agonia de ter que encarar o desprezo de todo mundo todo santo dia. E é aí que, se sentindo abandonado por todo mundo, Jó muda o foco. E o curioso é que ele não está implorando por misericórdia. Ele se vira diretamente para Deus e, de um jeito surpreendente, ele exige justiça. E aqui fica muito claro como Jó simplesmente descarta os amigos. O versículo 4 é a chave. Ele diz que o próprio Deus fechou o coração deles para o entendimento. Ou seja, para Jó, o consolo que eles oferecem é só palavra vazia. Não tem sabedoria nenhuma ali. E chegamos num ponto crucial. Jó faz esse apelo direto, quase ousado a Deus. Ele está pedindo para que Deus seja seu fiador, sua garantia de justiça, já que nenhum ser humano quer ou pode defendê-lo. É um ato de desespero total e, ao mesmo tempo, de uma fé que desafia. Esse apelo a Deus marca uma virada na narrativa. Agora o foco sai do mundo externo e vai para dentro, para a completa devastação psicológica que Jó está vivendo. O mundo interior dele simplesmente ruiu. O versículo 11 revela a dimensão exata dessa perda. Quando Jó fala de planos fracassados, ele não está falando de coisinha boba. Ele está falando dos desejos mais profundos do coração, da estrutura da vida dele, do futuro. Tudo, absolutamente tudo, foi por água abaixo. E esse contraste aqui, entre a promessa e a realidade, captura perfeitamente o tormento do versículo 12. Os amigos chegam com aquele consolo superficial, dizendo que a luz está perto. Mas para Jó, que está mergulhado na escuridão, isso soa como uma distorção cruel, quase perversa da realidade. E agora? Bom, agora a gente chega no clímax emocional do capítulo. Depois de perder tudo, Jó começa a redefinir de forma radical os conceitos mais básicos que existem: o que é um lar e o que é uma família. Essa redefinição toda começa por aqui, pelo conceito de lar. Para Jó, a única casa que resta, o único refúgio que ele consegue imaginar é a sepultura. A lógica do desespero segue seu curso. Se a sepultura é a casa dele, então a cama, um lugar de descanso, só pode ser a escuridão total. E aqui a coisa fica ainda mais profunda e arrepiante. Ele não só aceita a cova, ele a adota. A cova se transforma na figura paterna dele, na sua origem. E aqui vem o golpe final. Os parentes mais próximos dele, sua mãe, sua irmã, agora são os vermes da decomposição. É uma imagem brutal que completa sua total alienação do mundo dos vivos. Depois dessa entrega completa à morte e à decomposição, o que mais pode restar? Pois é, só resta uma pergunta. Uma pergunta que ecoa no vazio que se formou. A lógica de Jó é implacável, não tem como escapar. Se ele redefiniu toda a existência dele ao redor da morte, a conclusão do versículo 16 é inevitável. A esperança não tem para onde ir, a não ser descer junto com ele para o pó. E é assim que o capítulo termina, com essa pergunta final, avassaladora. E veja bem, não é uma pergunta que espera uma resposta, é uma declaração do vazio absoluto. Se a esperança existe, ela é invisível, é inalcançável, é uma reflexão poderosa sobre o que significa perder tudo. Absolutamente tudo, até a capacidade de ter esperança. Sabe aquela sensação de ser julgado bem no seu momento de maior dor? De receber uma verdade dura quando tudo o que se precisava era um pouco de consolo?
Pois é, hoje a gente vai mergulhar num dos discursos mais brutais da literatura antiga. Nós estamos no livro de Jó, um texto que encara de frente o mistério do sofrimento humano. E vamos analisar as palavras de um amigo que, em vez de estender a mão, preferiu apontar um dedo acusador. A tensão aqui, olha, é quase palpável. A caça de palavras, Bildad não está só discordando, não. Ele está desqualificando a dor de Jó, tratando todo aquele lamento como se fosse um jogo, uma perda de tempo. É uma tática clara para tomar o controle da conversa, para silenciar a vítima e impor a visão de mundo dele. Ele não veio para um diálogo, veio para um monólogo. E quem é o autor dessas palavras tão duras? É Bildad, um dos 3 amigos que viajaram para confortar Jó no meio de uma perda que a gente nem consegue imaginar. A ironia aqui é enorme, né? Eles chegam em nome do consolo, mas o que entregam é uma teologia fria, uma condenação implacável. O conforto de Bildad é como um bisturi e não um abraço. Ok, vamos deixar esse conflito bem claro. De um lado tá Jó, devastado, clamando que é inocente, gritando para o universo em busca de alguma resposta. Do outro tá o Bildad, que se recusa a aceitar essa possibilidade. Para ele, o universo funciona com regras bem simples. Sofrimento é o resultado direto do pecado. Então, a conclusão dele é lógica, mas terrivelmente cega. Jó tem que ser culpado. E é a partir daqui que o argumento de Bildad vira uma espécie de poesia sombria. A primeira grande metáfora dele é a da escuridão. Para ele, o destino de quem é mau é um apagamento gradual, onde cada luz que representa vida, esperança, prosperidade, vai sendo uma por uma extinta. E essa imagem é muito pessoal. A tenda não é só uma casa, é o espaço seguro, o lar. A lâmpada não é só uma luz, é o calor da família, é a presença da pessoa no mundo. O que Bildad está descrevendo é uma escuridão que não fica do lado de fora, não. Ela invade e consome o próprio centro da existência de alguém. E ele não para por aí, ele insiste nesse ponto. Bildad martela essa imagem de novo e de novo. A escuridão, na boca dele, não é só a falta de luz. É uma presença, quase como um predador. Uma força ativa que caça, expulsa e aniquila qualquer vestígio de vida. Aí a punição fica ainda mais pessoal. Bildad começa a descrever um mundo que se volta ativamente contra o ímpio. Não é mais uma questão de má sorte, não. O próprio universo se transforma numa paisagem cheia de perigos escondidos, numa grande conspiração contra quem erra. E o ponto crucial é este. Na visão do Bildad, o ímpio não é uma vítima do destino. Ele é o arquiteto da própria ruína. Cada passo que ele dá o leva para mais perto da rede que seus próprios pés ajudaram a tecer. E olha, a lista de armadilhas é enorme, é quase sufocante de ler. Rede, laço, corda escondida. A linguagem é toda construída para criar uma sensação de paranoia absoluta, sabe? De que não tem para onde fugir. Cada passo é um risco. Cada sombra esconde uma ameaça. A captura é só uma questão de tempo. E agora, a gente chega no clímax, na parte mais aterrorizante da punição que o Bildad descreve. O castigo, segundo ele, não se contenta em tirar a vida. Ele busca a aniquilação total, atacando o corpo físico, a família, os descendentes e, por fim, a própria memória. É o apagamento completo de que aquela pessoa um dia existiu. Vamos acompanhar essa progressão que é devastadora. Primeiro, a doença devora o corpo. Depois, ele usa a imagem de uma árvore morrendo da raiz até o último galho para simbolizar o fim da linhagem. E aí vem o golpe final. A memória, o nome, tudo é varrido da face da terra. Bildad não está descrevendo uma punição, ele está descrevendo a aniquilação. E a linguagem que ele usa é de uma riqueza incrível, quase bonita, de tão horrível que é. O rei dos terrores, o primogênito da morte. Isso não são conceitos abstratos para ele. São personificações do mal. São entidades que vêm para arrastar o ímpio para o nada. É poesia de altíssimo nível sendo usada como uma arma. Então, o que sustenta toda essa crueldade? Uma visão de mundo de certeza absoluta. Uma teologia que não tem espaço para o mistério, para nuances ou para a terrível possibilidade de existir um sofrimento que seja inocente. Essa é a base de tudo. Para Bildad, não tem exceção. Se tem sofrimento, tem que ter pecado. Se tem prosperidade, tem que ter justiça.
É uma lógica preto no branco, que até oferece uma explicação simples para o caos da vida, mas que cobra um custo humano altíssimo. E aqui vem o veredito final. Com essa frase, Bildad fecha o caso, aplicando friamente toda essa descrição terrível diretamente para o amigo dele, Jó. Não tem mais debate. É a martelada final do juiz, a condenação de alguém que ele um dia chamou de amigo. E toda essa análise brutal nos deixa com uma pergunta bem desconfortável, né? O discurso do Bildad, ele nasce de uma necessidade muito humana de ordem, de encontrar um sentido no caos do sofrimento. Mas, ao impor essa ordem de forma tão rígida, tão impiedosa, ele se torna um agente de mais dor. E isso nos força a olhar para nós mesmos. Quando a gente se depara com o sofrimento de alguém, o que oferecemos? É consolo ou é crueldade disfarçada de explicação? Sabe, o livro de Jó é uma daquelas leituras que mexem com a gente, que vão fundo na questão do sofrimento humano. E o capítulo 19, nossa, é ali que a coisa pega fogo. É emoção no seu estado mais puro, mais bruto. Hoje, a gente vai mergulhar no lamento de um homem levado ao seu limite, um homem que balança entre o desespero total e uma esperança que desafia a lógica. Vamos lá. E Jó já começa com os 2 pés no peito, sabe? Ele não quer mais saber de papo furado, de debate teológico, ele está exausto e confronta diretamente os amigos. As palavras deles, que deveriam ser um consolo, na verdade viraram uma arma de tortura. É a explosão de alguém que simplesmente não aguenta mais. Então o primeiro ponto aqui é esse confronto direto, a resposta de Jó para quem o acusa. Ele tá farto. E em vez de ficar se defendendo, ele vira a mesa e começa a questionar a crueldade dos próprios amigos. Agora, se liga nesse detalhe. O número 10. Jó não fala, vocês me insultaram um monte de vezes. Não, ele diz, já 10 vezes vocês me insultaram. Ele estava contando. Isso mostra que não foi um ataque isolado, mas algo constante e repetitivo que foi minando ele aos poucos. Dá para sentir o peso, né? E aqui Jó meio que traça uma linha no chão. Ele argumenta que mesmo que estivesse errado, o suposto pecado dele seria um assunto pessoal. Ele está basicamente dizendo, olha, o problema seria meu. Vocês estão se aproveitando da minha desgraça para se sentirem superiores. E isso não é amizade, é arrogância. É um recado bem direto. Só que essa frustração com os amigos é só a ponta do iceberg. Agora a gente mergulha mais fundo porque ele se vira para quem ele considera a verdadeira fonte da sua dor, o próprio Deus. E essa acusação uau, é pesada, é direta. Para Jó, o que está acontecendo não é um castigo justo, é uma armadilha. E essa imagem da rede é muito forte. Ele não se sente só punido, ele se sente caçado, encurralado por uma força divina da qual é impossível escapar. Imagina o desespero. O sofrimento dele é total. Não é uma coisa ou outra, é um ataque em todas as frentes. Pensa só, Deus teria fechado seu futuro, arrancado sua honra, destruído sua identidade, tirado sua esperança como se arranca uma árvore pela raiz e ainda por cima o trata como um inimigo. É a demolição completa de uma vida, peça por peça. E como se não bastasse sentir que Deus o atacou, a dor de Jó se multiplica com o abandono de todo mundo à sua volta. O sofrimento dele criou um vácuo, isolando-o completamente. Cada pessoa, cada relação virou mais um motivo de dor. Essa progressão aqui é simplesmente devastadora. Perceba como o círculo vai se fechando. Começa com os mais distantes, irmãos, conhecidos. Depois os mais próximos, parentes e amigos. Até os servos da casa o tratam como um estranho. A própria esposa não suporta mais nem o seu hálito. E no fundo do poço, até as crianças na rua zombam dele. Não sobrou ninguém. É a solidão na sua forma mais cruel. E toda essa dor da alma, claro, explode no corpo. A linguagem aqui é visceral, é de embrulhar o estômago. Ele está tão magro, tão consumido pela doença, que se descreve como um esqueleto ambulante. E aquela famosa expressão, escapei só com a pele dos meus dentes, vem daqui. Ela captura perfeitamente essa sensação de estar por um fio, com quase nada mais restando. Então, com o corpo se desfazendo, a vida escorrendo pelos dedos, Jó tem um desejo desesperado, que as suas palavras permaneçam. Ele quer que sua história, sua defesa, seja gravada na rocha para sempre. Mas por quê? O que ele precisa que o futuro saiba com tanta certeza a ponto de querer talhar em pedra? Pois é, aqui, no ponto mais baixo, no fundo do poço, que o capítulo dá uma virada inacreditável.
Não é uma conclusão lógica, é um salto de fé no escuro. Do meio do desespero total, do abandono, da acusação, brota uma das declarações de esperança mais potentes de todos os tempos. E aqui está o coração de tudo. Porque eu sei. Repare, ele não diz eu acho ou eu espero. Ele afirma eu sei. Mesmo depois de ter acusado Deus de ser seu adversário, Jó se agarra a essa certeza de que existe um redentor, no hebraico, um Goel, que era o parente mais próximo com o dever de vingar e defender um familiar injustiçado. Jó tem a convicção de que esse defensor final vai se levantar por ele. E essa esperança ultrapassa a barreira da morte. É uma ideia radical. Jó acredita que mesmo depois que seu corpo virar pó, ele, na sua própria carne, vai ver a Deus. E não mais como um adversário, mas cara a cara. É uma esperança de vindicação que é pessoal, física, uma restauração que desafia toda a realidade terrível que ele está vivendo. E essa certeza o transforma. A postura de Jó muda completamente. Ele não está mais só se defendendo. Agora, ele se vira para os seus acusadores com um aviso final, e bem sombrio. Aqui a gente vê o contraste claro entre duas formas de julgar. De um lado, os amigos com sua lógica simplista. Jó está sofrendo, logo ele pecou. A culpa é dele. Mas Jó vira o jogo e avisa. Cuidado, esse julgamento fácil e falso de vocês é que é o verdadeiro pecado. E ele vai atrair o juízo de Deus. Ele basicamente diz que a mesma justiça que ele espera para si também vai julgar a atitude deles. E assim que se encerra a análise de Jó 19. A jornada dele, que vai da queixa mais amarga até uma convicção inabalável, nos deixa com uma pergunta profunda. Uma pergunta que ecoa até hoje. Quando tudo parece perdido, quando não há mais apoio humano e a lógica não explica nada, de onde pode vir uma certeza como essa? Sabe aquela pergunta que vira e mexe todo mundo se faz? Por que parece que gente má se dá bem na vida? Pois é, essa é uma questão que, olha, atormenta a humanidade há muito tempo e hoje a gente vai mergulhar em uma das respostas mais antigas e, eu diria, contundentes para isso, que está lá no capítulo 20 do livro de Jó. É uma pergunta que em algum momento todo mundo já fez. Talvez olhando o noticiário ou até mesmo olhando para as nossas próprias vidas. Fica aquela sensação, né? Porque parece que a injustiça muitas vezes não só passa batida, mas às vezes é até recompensada. Bom, mas nesse debate antigo sobre o sofrimento de Jó, um dos amigos dele, um cara chamado Zofar, não tem a menor paciência para dúvidas. Ele entra na conversa, mas não para fazer mais perguntas, não. Ele chega com o que ele acredita ser a resposta. Fria, dura e, na visão dele, definitiva. E veja bem, o Zofar não está só dando um palpite. Ele diz que o próprio espírito dele o obriga a falar. Para ele, isso aqui não é uma discussão teórica, uma conversa filosófica, é uma verdade urgente que precisa ser dita para corrigir o que ele enxerga como uma perigosa distorção da realidade. É muito importante entender de quem o Zofar está falando. Ele não se refere a pessoas que simplesmente duvidam ou não acreditam. Não. Ele pinta um retrato de exploração ativa. A pessoa que esmaga os mais fracos, que pega o que não é seu e que é movida por uma ganância que nunca tem fim. São essas ações que, para o Zofar, definem a maldade. E isso nos leva direto para a afirmação central dele, a ideia que é a base de todo o argumento. Qualquer alegria, qualquer sucesso que os ímpios parecem ter é, por natureza, uma ilusão, uma coisa passageira. O Zofar não apresenta isso como uma opinião, mas como uma lei universal, algo que existe desde sempre. A prosperidade dos maus é tipo um castelo de areia. Pode até parecer impressionante por um momento, mas a gente sabe que a maré da justiça uma hora vai chegar e levar tudo. E aqui o argumento do Zofar fica muito visual, muito poderoso. De um lado, a gente tem a imagem do poder máximo, da arrogância que chega até os céus. Do outro, a realidade, sombria e humilhante do fim. Essa subida meteórica só torna a queda ainda mais patética e inevitável. Mas a queda, segundo Zofar, não é só inevitável. Ela é, de repente, total e absolutamente devastadora. A imagem que Zofar desenha é assustadora. O ímpio não apenas cai. Ele é apagado da existência. Como um sonho que desaparece quando a gente acorda, todo o poder e a influência dele simplesmente se dissolvem, sem deixar nenhum rastro. E esse desaparecimento é tão completo que desafia a memória. Quem o conhecia não fica de luto. Fica, na verdade, perplexo, como se a existência daquela pessoa fosse um erro que, de repente, foi corrigido. Não é só a pessoa que é apagada, mas todo o legado dela.
O seu lugar no mundo, a riqueza que acumulou, até mesmo a força da sua juventude. Tudo isso é arrastado para o esquecimento junto com ela. No fim das contas, é como se ela nunca tivesse existido. Mas o argumento de Zofar vai além da punição que vem de fora. Ele mergulha na psicologia do mal, argumentando que a própria maldade vira uma força autodestrutiva, um veneno que corrói a pessoa por dentro. Essa é uma das metáforas mais poderosas do Zofar. O mal é sedutor, é como um doce que a gente saboreia em segredo. Só que essa doçura inicial é enganosa. Não tem jeito. Ela acaba se transformando num veneno mortal que corrompe a própria alma. Os ganhos desonestos, segundo Zofar, não podem ser mantidos. A imagem que ele usa é visceral, é inesquecível. As riquezas roubadas serão violentamente expulsas. A justiça, nesse caso, é quase uma reação do corpo, uma reação inevitável à injustiça. E tudo isso nos leva ao clímax do argumento de Zofar, o veredito divino. Aqui, a punição já não é sutil, nem interna. É um julgamento avassalador, do qual não se pode escapar e, francamente, absolutamente aterrorizante. E aqui está a ironia final, e talvez a mais cruel. É justamente no auge da prosperidade, no momento exato em que o ímpio deveria se sentir mais seguro, que a angústia e a miséria o atingem com força total. Sua maior conquista vira o gatilho da sua ruína. A partir daí, a destruição é implacável e vem de todas as direções. Zofar pinta um quadro de terror cósmico, não há escapatória. Se ele foge de uma arma, outra já o espera. O próprio universo, os céus e a terra, se rebela contra ele, garantindo que a justiça seja feita. E com essa declaração final, que dá até um arrepio, Zofar encerra seu caso. Para ele, não há espaço para debate, nem ambiguidade. Esse destino terrível não é só uma possibilidade, é a herança inevitável, decretada por Deus para os ímpios. É uma visão de justiça absoluta, que nos força a confrontar a questão: será que a prosperidade dos maus é, no final das contas, nada mais que o prelúdio de sua própria destruição?